Fala pessoal, vocês provavelmente já ouviram falar em 3 perguntas que eu salientarei agora. Primeira delas, por que mesmo comendo pouco nós temos dificuldade em emagrecer? E será que existe realmente uma importância na musculação para corredores? E última e não menos importante pergunta, será que, qual que é a importância da avaliação postural na prescrição de exercícios? Exatamente. Bom, pessoal, a gente está começando o nosso primeiro Sportcast, o nosso podcast para falar sobre saúde e performance. E antes da gente começar, eu gostaria primeiramente de agradecer ao professor Luiz, professor Fernando, por toparem esse desafio, né? A gente, para quem não sabe, né, nós estudamos juntos há muito tempo e sempre eu tive uma inquietação de querer fazer algo a mais para levar conhecimento, para difundir a cultura física no Brasil e no mundo, por que não, né? Porque ano após ano a gente vê que as causas de morte por infarto, por AVC, os índices de obesidade crescem cada vez mais e a gente fala muito pouco sobre isso. Então a gente precisa mudar a cultura do nosso país no sentido de falar sobre isso, né? Da importância do exercício físico. Então a SP Training, né, foi fundada com esse propósito de falar de uma maneira simples, levando conhecimento para que você possa evoluir no seu treinamento. E o nosso intuito é sempre que possível, né, convidar alguém que tem algum nível, né, alguma afinidade com o exercício físico, para que a gente possa levantar as dúvidas dessa pessoa e a gente possa respondê-las, porque eu sei que a dúvida dessa pessoa ela pode ser a tua também. Então a SP Training veio com esse propósito e junto disso vem o Sportcast, né? Então, eu peço já de antemão que você siga o nosso canal no YouTube, siga a nossa página no Instagram, para que você possa ser alimentado por essas mídias para evoluir o seu treino, para você evoluir na sua saúde. Então, Luiz, muito obrigado. Fernando, muito obrigado por estarem nesse desafio aí. E para a gente começar a gente vai começar, né, levantando essa questão da avaliação postural, né, Fernando? Pô, perfeito. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa importância da avaliação postural, como que, se você tem alguma experiência com isso no sentido aí para contar pra gente, para trazer aí pra gente conversar um pouquinho sobre isso aí. Primeiramente, tudo bem, pessoal? Prazer, meu nome é Fernando. E sim, professor, né, essa questão postural é algo que é um nicho onde cada vez mais estamos, de certa forma, nos arcando, né? Seja por posturas inadequadas ali no trabalho, principalmente depois da pandemia, questão de home office. Então, isso tem prejudicado cada vez mais, além da má postura em si, né? Alguma fragilidade, né, de alguns músculos, seja por falta de tônus, seja por o simples humor pode alterar a sua postura, né? Você não vê ninguém que tá triste aí com o peitão estufado, todo empolgado, né? Quem tá triste vai estar mais arcado, baixinho, né? Cabisbaixo, né? Da mesma forma quem tá feliz, então, peito estufado. E é um nicho que nem sempre você vê digamos assim, um incentivo da parte dos professores em resolver esse problema. E nós, né, falo lá pelo centro de treinamento, né, pelo estúdio, você também tem bastante demanda dessa questão postural. O pessoal vem com uma dorzinha, só que nós sabemos que essa dorzinha não é porque eu fiz alguma coisinha errado. Isso é em decorrência da postura, dos hábitos, do dia a dia da pessoa. Então, tudo isso vai refletir nessa má postura. Eu brinco bastante com o pessoal lá, vivo mandando áudio no grupo, arrumo essa postura, estufa esse peito, né, empina o bumbum. Por quê? Porque é muito importante, né? Nós sabemos que a gravidade ela está agindo o tempo todo. Portanto, você deve ter um bom tônus para ajustar as suas articulações. Como que eu posso dizer para você? Alinhar as cadeias musculares. Para quê? A gravidade passe com tranquilidade, né, sobre o seu aparelho locomotor. E digamos assim, poxa, já tô com o ombrinho prejudicado, certo? Pô, vem a gravidade e você vai estar empurrando cada vez mais esse ombro para baixo. Certo. E o nosso corpo, como nós bem sabemos, ele é muito esperto. Ele se adapta com muita facilidade. Então, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai ficar sofrendo à toa com essa tensão ali? Não vai. Ele vai
aumentar esse alongamento, ele vai Perfeito. melhorar a questão estrutural para facilitar e ele não ficar sofrendo, né, com essa Ele vai ceder, com essa ação. Exato, ela vai ceder. E é aí que começam todos os desvios, seja por essa parte postural da ação da gravidade, seja muitas vezes porque você deixou de dar uma olhada num machucado que você teve uma vez no teu tornozelo e você começou a dar aquela mancada, achou uma posição confortável, não doeu mais. E assim vai, porque o nosso corpo, como eu já falei, ele é muito esperto. Então eu tenho focado bastante, né, disseminado bastante essa questão postural, porque hoje em dia está muito em evidência, né? Está muito evidente essa questão da postura, porque cada vez mais agora celular, na parte de notebook. Então, algumas dicas, né, que nós podemos deixar aqui para você que está nos assistindo em questão de melhora da postura. Verifique os seus hábitos, tá? Veja no seu dia a dia. Seu computador, se você trabalha sentado, está na altura ideal. Isso aí não é aquele negócio, capaz, não. É extremamente importante, né? Comentei já com o pessoal, eu, professor, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Um dia eu peguei, né? Comentei lá com uma físio nossa que é parceira, a Fábio, e eu me peguei fazendo um movimento inadequado saindo do carro. E comecei a ter uma dor no meu joelho. Então, aí eu fui, poxa, tô agachando, como é que tá, que movimento que pode ser, o que eu tô fazendo, questão do treino, fui verificar no dia a dia, todo santo dia, entrando. Ou seja, saindo. você tentando identificar um problema no treino dentro da academia, né, que não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver com o meu problema, eu estava lá no entrar e sair do carro. Sanei isso aqui, ajustei o banco, mexi lá na parte do volante, tomo todo o cuidado, em uma semana desapareceu a dor. E são coisas que às vezes a gente acha que é trivial, né? Por exemplo, trivial. não dá importância, só que é ali que tá a questão pendente, né? Ali que tá o problema de fato. O que são triviais são as dicas, né? Que, como o Fernando falou, assim, a gente fala para orientar, né? No sentido de abra o peito, empina o bumbum, alinha a coluna, né? E claro que isso ajuda de certa forma. E a gente precisa ter esse cuidado, né, com relação ao hábito, porque o hábito, ele torna a nossa estrutura, né? Então, se eu passo muitas horas trabalhando numa mesma posição e muitas vezes você não tem como evitar isso, né? Vamos pegar aí, por exemplo, o caso de um dentista, né? Que ele tem que ficar naquela posição, às vezes torta, para atender o paciente e não tem o que possa ser feito, né? No entanto, se ele tem noção disso, essa pessoa ela vai conseguir colocar em equilíbrio as forças das cadeias musculares lá dentro da academia para compensar toda essa carga que ela vive no dia a dia, né? Em razão do seu trabalho, né? Perfeito. E eu justamente, né? Você sabe que eu tenho essa abordagem porque o treino, ele, né, essa avaliação, tanto a avaliação corporal que nós tiramos, né? O clássico ali, as medidas, essa avaliação postural ela é extremamente importante. Por quê? Principalmente mulheres, nós vemos, eu não consigo treinar o meu glúteo não cresce, a minha hipertrofia não consigo aumentar. E o que acontece? Então, alguns outros músculos, né, os antagônicos aí, eles podem estar ou encurtados ou sem ação. Então, isso vai ter um direcionamento extremamente importante no treino. Seja para você, por exemplo, uma pessoa totalmente arcada, ombro bem fechado. Poxa, eu vou passar um treino de supino insano e voador para ela intensificar mais esse problema? Não, né? Nós temos que, só de olhar, já tem que ter uma noção. Então, vamos alongar essa cadeia anterior, fortalecer a cadeia posterior. Certeza. Então, e aos poucos, né? Não adianta também você só focar em uma coisa, você tem que ver o conjunto completo. Perfeito. Aí vai lá em cima. Só alongando o peitoral e fazendo costas, daí esquece do quadril. Aí como é que vai voltar? Não tem como. Então, essa questão, a avaliação postural é de extrema relevância. Então, busque um profissional e faça a sua avaliação postural. Porque, né, como o Fernando salientou ali, o que a gente chama de alimentar a disfunção. Quando você não avalia, você não sabe o que está errado, você acaba indo para a academia, fazendo o treino tradicional lá da musculação, e você
acaba que alimentando uma disfunção, né? Igual o Fernando falou, já tô com o peitoral encurtado, tenso, porque eu passo muitas horas no trabalho e vou lá e vou fazer um treino de supino. Tô alimentando ainda mais a disfunção. Não tô dizendo para você que você não tem que treinar supino, peitoral. No entanto, a gente precisa, naquele momento, de repente, tirar o foco dali, corrigir aquele problema, né, que está na parte posterior lá, fortalecer, alongar, seja lá o que for, que vai ser analisado na avaliação, para daí então você depois futuramente entrar no treino tradicional para buscar hipertrofia, emagrecimento, enfim. Mas acho que é isso, né, pessoal? Perfeito. Vamos para a segunda pergunta lá? Bora, vamos que vamos. Então, pessoal, a segunda pergunta lá. Mesmo em déficit calórico, eu tenho dificuldade para emagrecer. Ou seja, tô comendo pouco já e não tô conseguindo emagrecer. Luizão, queria que você explanasse um pouquinho sobre isso aí, que eu tenho certeza que muita gente se cai nesse questionamento aí. Tá, beleza. A gente sabe que essa questão, inclusive, nós trouxemos porque ela é uma questão que a gente vê claramente que no dia a dia o pessoal tem dificuldade em resolver, né? Um problema que é comum, corriqueiro, e que é um problema que, assim, teoricamente era para ser fácil de resolver, só que as pessoas têm muita dificuldade. E por que o pessoal tem dificuldade? Porque mesmo comendo muito pouco, como nós dissemos, né, como a gente trouxe essa questão para a roda, a gente tende a ter muita dificuldade em emagrecer por múltiplos fatores, porque às vezes a gente pensa, não, para emagrecer é só ficar em déficit calórico, que é comer pouco, né? Então eu como menos do que o meu corpo gasta e teoricamente meu organismo vai utilizar a energia estocada no corpo para, vamos dizer assim, suprir as necessidades do nosso organismo. Isso vai fazer com que a gente emagreça, certo? Em partes, porque muitas das vezes acontece o errado, que é o quê? Mesmo comendo muito pouco, a gente faz a primeira avaliação, faz as próximas avaliações e muito provavelmente a tendência é que a gente não consiga diminuir o peso às custas de uma oxidação da gordura, que é a utilização da gordura como fonte de energia. E daí vocês poluem, mas então o que a gente tem que fazer? O que seria uma boa abordagem? Qual que é a estratégia? Qual que é o método? E na realidade, pessoal, né, o que acaba acontecendo? Pensa que quando nós estamos em déficit calórico, e isso é a premissa básica, e por isso eu indico a vocês que procurem um ótimo profissional. Aqui em Ponta Grossa nós temos vários, né, profissionais da nutrição, competentes, capacitados, que nós inclusive podemos indicar para vocês. Só que estar em déficit calórico é uma premissa, ou seja, vem primeiro, é a base. E a partir disso, pensa que se você está em déficit calórico e ainda assim não consegue perder peso, existe um método, uma estratégia que não é a única, existem várias, no entanto eu trouxe apenas uma aqui para que a gente consiga dar de certa forma um direcionamento para quem está nos ouvindo e está com essa dificuldade. Que é o que, pessoal? Pensa que existem caminhos pelos quais nós conseguimos percorrer para melhorar a utilização da gordura como fonte de energia. Porque assim, pensa que quando a gente está em déficit calórico, está fazendo musculação, está fazendo exercício e não consegue perder aquela gordura que a gente quer perder, se você opta por uma outra abordagem, que seria o quê? Pensa que eu acredito que muitos de vocês, né, nós aqui, o André e o Fernando, a gente utiliza muito, né, a gente fala muito sobre isso também, que é utilizar um método que o pessoal chama de método intervalado. Então o que é um método intervalado? O método intervalado é como você executa um determinado conjunto de exercícios. Por isso que geralmente no treinamento a gente chama de meio, né, de meios, os exercícios. Então o agachamento, o supino, o remo, a puxada, corrida, fazer o marbike, isso como um meio, ou seja, é um meio pelo qual a gente atinge o objetivo que a gente quer. E método é como a gente aplica o exercício, que seria o meio. Então, qual que é o método para melhorar essa oxidação da gordura, melhorar a utilização da gordura no corpo, que vai potencializar o emagrecimento e vai fazer com que vocês consigam, por meio do déficit calórico e também por meio dessa potencialização da oxidação da gordura, atingir os resultados que vocês desejam, muito provavelmente. Então, pessoal, eu vou trazer aqui um método, vou esmiuçar brevemente aqui sobre ele, que é o seguinte: vocês vão pegar qualquer exercício, pode ser corrida, pode ser esteira, claro que seria corrida, pode ser airbike, pode ser o remo, pode ser polichinelo, pode ser corrida na rua, pode ser qualquer coisa que mobilize o teu corpo como um todo. E pessoal, vocês vão adotar a seguinte abordagem. Então vamos dizer que o Andrezão vai correr na esteira. Então como que a gente vai utilizar esse método para melhorar a oxidação da gordura? Vamos dizer que ele vai fazer 5 séries. 5 séries. Então como que ele vai realizar essas séries? Ele vai fazer 10, 15 segundos de esforço máximo, dando a vida como se a vida dele dependesse daquilo. 10, 15 segundos, por exemplo, correndo no máximo. E detalhe, pessoal, uma coisa que o professor André sempre fala é o seu máximo, né?
Então é específico para cada pessoa tem o seu nível de esforço elevado, e isso deve ser identificado por cada pessoa e principalmente pelos profissionais que estão ao seu entorno, certo? Então, o seu esforço máximo, 10, 15 segundos e 1 minutinho de pausa. Nessa pausa, geralmente o ideal é fazer pausa ativa. Por quê? Porque se você ficar parado, recupera. Mas se você faz uma recuperação ativa, caminhandinho, trotandinho, você consegue recuperar um pouco mais rápido. Então, pausa ativa. Então, 5 séries de 10 a 15 segundos no máximo, dando a vida, e 1 minutinho de pausa. Repete isso 5 vezes. Isso vai fazer com que o que acontece no organismo fazendo esse tipo de método. E atrelando, né, ao mesmo tempo, combinando a musculação, fazendo déficit calórico, tomando bastante água, regulando o sono e controlando todas as variáveis que a gente precisa para ter o resultado necessário. A gente estimula uma adaptação que o pessoal chama de biogênese mitocondrial, que é a criação de mais organelas, que o pessoal chama de mitocôndria. E por que é importante ter mais mitocôndrias no nosso organismo? Porque pensa que, pessoal, que não tem outra forma de tirar gordura pelo corpo senão pelas mitocôndrias, né? Por um processo que o pessoal chama de beta-oxidação. Então esse é o método, beleza? É isso, professor André e Fernando? Exatamente. Perfeito. Então, vamos fazer um resumo, né? Dessa análise do Luiz. Depois, se o Fernando quiser fazer alguma observação. O método intervalado, como o Luiz falou, né, existem diversos métodos de treinamento, e o método intervalado ele é importantíssimo, e eu ressalto novamente a importância da avaliação física, né? Porque quando você avalia, você sabe se você precisa primeiro enfatizar a hipertrofia, para depois ir para o método intervalado, ou eu já tenho uma hipertrofia legal e eu posso ir para o método intervalado para fazer essa síntese, essa biogênese mitocondrial, como o Luiz colocou, né? E só deixando claro, né, pessoal, quando a gente fala aqui do oxidar mais gordura, não é que o método intervalado ele oxida mais gorduras, né? Porque a gente sabe que em alta intensidade o corpo ele busca fontes mais rápidas de produção de energia, que não é a gordura, a gente sabe disso. No entanto, quando você faz esse método intervalado de alta intensidade, como o Luiz colocou aqui muito bem, você vai gerar essa biogênese mitocondrial, você vai sinalizar novas mitocôndrias lá nas fibras musculares, e quando você estiver em repouso, quando você estiver dormindo, essas mitocôndrias elas vão oxidar mais gorduras. Então é isso que a gente quer dizer, né? Não vão entender que o treinamento intervalado, às vezes não importa quantas calorias você gasta no treino, né? Naquela 1 hora que você passa na academia, e sim a mudança no seu organismo, para que você seja mais eficiente, para que você acelere o teu metabolismo, né? O famoso acelerar o metabolismo é isso, é sinalizar mais mitocôndrias no músculo, para que quando você estiver numa atividade de baixa intensidade, em repouso, você passe a oxidar mais gorduras. Então isso é acelerar o metabolismo. E Perfeito. Uma questão interessante ali, professor, Luizão, a questão do intervalo, né? Eu posso fazer uma série já seguida da outra, tipo, fiz os 5 tirinhos. Perfeito, eu tenho que dar quanto de intervalo para fazer de novo essa série? Tá. Nossa, que pergunta cirúrgica. Nossa. Então, professor Fernando, o que a gente identifica? O que é o negócio? No treinamento, essas 5 séries que eu criei aqui, mais ou menos, não precisa ser 5, pode ser 4, pode ser 6, depende do nível de treinamento e depende do que você já vinha fazendo, certo? Quando a gente pega essas 5 séries, como que é o nome dessas sequências de séries que eu coloquei como 5, certo? É como se fosse uma super série. Depois dessa super série, o ideal é fazer uma macropausa. O que é uma macropausa? É dar pelo menos no mínimo 5 até uns 10 minutos de pausa, que pode ser ativa também, de preferência, com o objetivo de fazer com que você, nesse tempo de recuperação, você fica sinalizando para ganhar essas mitocôndrias que nós conversamos tanto aqui, e ao mesmo tempo dar tempo do teu organismo se recuperar por completo ou pelo menos parcialmente para que você faça mais 5 séries dessa. Então, a depender do nível de treinamento de cada indivíduo, você faz uma ou mais super séries desses estímulos curtos e pausa que é incompleta, mas ela serve justamente para fazer essa recuperação parcial, beleza? Show. Vamos colocar um exemplo, né? O cara vai lá para academia, fez o aquecimento dele, fez a primeira super série, na esteira lá, fez 5 tiros, intervalo de 1 minuto. Beleza. Fez 5 tiros, vai pra musculação, fez trabalho de força lá, peito e costas. Perfeito. Deu 10 minutinhos, volta pra esteira, faz mais uma super série e assim segue dentro do tempo que você tem, né? Porque a gente não vai ficar colocando barreiras aqui dentro do treinamento, né? Uhum. Mas esse treino vai durar. Porque senão, pra cada solução que a gente dá, as pessoas arrumam um problema, né? Então, se você tem 20 minutos, é 20 minutos. Se você tem 60 minutos, 60 minutos, né? É isso aí. Sempre, claro,
controlando o volume de treinamento com base no seu condicionamento, como o Luiz bem colocou ali, né? Perfeito. E falando em treinamento intervalado, professor, temos uma outra questão aqui que eu quero que o senhor esmiúce com detalhes para nós. Corredores devem ou não treinar musculação? Essa é uma questão que assombra muita gente. Né? Assola a humanidade, né? Assola a humanidade. Vou ficar pesado. Muita gente não posso. se assombra com isso, né? Não só os corredores, né? Mas o esporte de fundo em geral, né? Esportes de resistência no geral se questionam muito sobre isso, né? A questão de, vou treinar hipertrofia, eu não vou fazer porque vai ficar pesado. Então, de modo simples e objetivo, musculação é importante para quem faz treinamento de corrida, de bike, ou seja lá o que for, sim, é importante. Tanto para questão da profilaxia, né, para evitar lesões ao longo do teu período de treinamento, quanto para melhorar o teu desempenho. Porque assim como você consegue emagrecer fazendo um déficit calórico inicialmente, só o déficit calórico você emagrece no começo e depois você fica estagnado, mesma coisa é com relação ao treinamento da corrida, por exemplo. Né? Você consegue evoluir até um certo ponto e quando você vai chegar um dado momento que você não consegue mais evoluir. Você vai estagnar no teu desempenho. Então, às vezes, é nessa hora que você precisa encaixar um trabalho de musculação até para promover um certo grau de hipertrofia, para que futuramente você possa chegar a um novo estágio, né? Elevar o seu nível de preparo. Então, a periodização ela é dividida em etapas e períodos, e existe tempo para tudo ali dentro daquele período, né? Então, nós temos o período preparatório, que é justamente o período onde você vai encaixar esses treinos de musculação, para que você consiga desenvolver no futuro o teu treinamento intervalado, com segurança, evitando, né, as lesões e conseguir melhorar o teu desempenho. Então, musculação, ela é importante, com certeza, né? Tem que ter. E, obviamente, você precisa se programar, né? Se você já é um corredor, você entende que você precisa selecionar as provas que você vai usar como participar, né? Como você vai tratar com prioridade, né? Então, eu tenho uma prova daqui 5 meses. Então, você sabe que você tem 5 meses para treinar, e se tiver alguma outra prova no meio desse percurso, essa prova ela não vai ser com o objetivo de ir lá e mostrar o teu desempenho, né? Ela pode servir como um teste para você. Mas a tua preparação ela tem que ser voltada para aquela prova que você definiu há 5 meses. Então, eu vou fazer um período preparatório, depois um período competitivo, né? E assim por diante. Então, é importante você selecionar as provas que você vai colocar, porque quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, musculação ela é importante sim, com certeza. Então, daí caímos naquele caso, né, professor? Se você está num certo nível de preparo, né, não melhora nem piora, então você estagnou. Então é aquela coisa, então você vai ter que piorar momentaneamente para depois você melhorar um pouco mais. Perfeito, dar 2 passos para trás para exatamente. Pegar impulso, o famoso ficar pesado, né? Fui correr, fiquei pesado, tô pesado, fui correr, tô me sentindo pesado. Esse pesado são as respostas que o treinamento de hipertrofia ela promove, né? Então vai gerar a degradação de algumas miofibrilas ali, você vai ficar mais fraco momentaneamente, vai gerar a desnaturação de algumas mitocôndrias que vai piorar a tua resistência por algum momento, mas é um momento, né? A gente tá criando premissas básicas para depois evoluir o nosso nível de preparo. Estamos fazendo a base, né? Com certeza. Perfeito. Daí às vezes a pessoa quer ficar sempre naquele alto rendimento e acaba estagnando. Não existe, né? Alto rendimento. É que o pessoal se apega, né? Tá muito bem o tempo todo, 24 horas por dia. Perfeito. Mas Exatamente. ninguém, até mesmo a Ferrari tem que parar um pouquinho para fazer pequenos ajustes e retomar melhor do que estava Os antes. atletas de alto rendimento, atletas de performance, eles não performam o ano inteiro. Eles se são preparam momentos. para aquele dia exclusivamente, né? Esse ano nós temos o ano olímpico aí, né? Os atletas não estão... Os atletas nesse momento não estão fazendo a melhor marca deles. Eles estão se preparando para chegar na Olimpíada e conseguir a sua melhor marca, né? Porque... a forma desportiva é isso, né? O estado ótimo de preparo físico, técnico, tático e psicológico de forma harmônica, integrada, em conformidade com as maiores competições, né? Com as competições de maior prestígio. Certo, né? É no momento certo. Então, não pense que você tem que performar o tempo todo, né? Você tem que mostrar o teu melhor resultado. Não, você tem que selecionar o momento em que você quer estar preparado, né? E aí
juntar essas coisas, né? Físico, técnico, cuidar da tua cabeça e fatores externos, né? Nutrição, sono, descanso, recuperação. Perfeito. Enfim. E essa higiene do sono, né, que o Luizão comentou agora há pouco, é uma coisa que assola muito, né? Todo mundo quer a cereja, quer a pílula mágica. Só que aí você vê, o cara não se alimenta direito, não dorme bem, o ciclo da amizade do cara é totalmente prejudicado. E então, o foco da pessoa deve ser justamente trabalhar em cima desses pequenos pontos, que no somatório muda a vida. Daí vão falar, nossa, que mágica é essa? E não é, é o simples cuidado em cada ponto da vida dele que vão afunilar na sua performance. É isso. E Andrezão, se for para fazer um preâmbulo em relação ao que você falou, eu acredito que a musculação ela é válida para qualquer esporte, não somente a corrida, para o pessoal do ciclismo, o pessoal da natação, o pessoal do levantamento de peso olímpico, o pessoal que é triatleta, para todos os esportes. É claro que para os atletas que buscam um rendimento mais elevado, que buscam a performance, como a gente inclusive vai proporcionar para todos em breve, a musculação ela tem o seu papel e ela tem momentos para ser evidenciada, para a gente dar um enfoque maior na hipertrofia, certo? Só que a musculação, para toda e qualquer pessoa, praticante de outros esportes ou não, ela sempre vai ser padrão ouro para proporcionar uma longevidade dentro e fora do esporte. Então a gente sabe que a musculação é muito boa para, de certa forma, manter o organismo integrado com as tensões dissipadas de forma harmônica entre os segmentos. Então, musculação é importante para todos, não é ruim. Pode ser que deixe pesado momentaneamente, só que se isso for uma estratégia, tem um objetivo principal, é sempre em prol de um bem maior. E se sempre organizado de forma racional por um bom treinador, não tenho dúvidas de que vai proporcionar bons frutos, não é mesmo, pessoal? Com certeza. Essa questão o nosso objetivo, né, é falar sobre saúde e performance, né? Então a gente precisa também falar com aquelas pessoas que não estão preocupadas em performar. Eu sou um corredor recreativo, né? Uhum. Então, se você não tem essa preocupação, se você é um entusiasta do esporte e faz por lazer, né? Você pode treinar musculação em qualquer momento, isso não vai atrapalhar o teu desempenho, né? O importante é que você faça, tanto para evitar lesão, quanto para, como o Luiz falou ali, a longevidade, né? A questão da sarcopenia, com o passar dos anos, todos nós tendemos a perder massa muscular. E quanto mais a gente conseguir retardar esse processo, muito melhor para nossa saúde, né? E chega naquele ponto, né, que todo mundo acha que vai melhorar depois, né? Não, uma hora eu não vou ficar tão dolorido e tudo mais. E aí que vem aquela máxima, né? Quanto mais treinado, menos treinável. Portanto, o treinamento intervalado, ele vem justamente para dar aquele estímulo diferente, um estímulo aqui, um estímulo ali. Poxa, às vezes isso aqui está sendo pouco para você, a gente tem que aprofundar um pouco mais. Uhum. E trazendo agora para a parte da vida real, né? Que, digamos assim, tem um exemplo lá, tem uma aluna minha que começou os treinos, ela relatou que agora ela consegue subir sozinha, né, num certo degrau e colocar uma roupa que ela consegue, né, um lençol, alguma coisa, num armário em cima. Antes ela tinha que pedir uma ajuda e né, aquele esqueminha. Agora não, já consegue subir sozinha, coloca com tranquilidade. Então esse é o objetivo. Como o Luizão sempre fala, a gente sempre conversa, é você ser um guerreiro no jardim. Você tem que estar pronto para ir para a guerra. Poxa, não precisei ir para a guerra? Tô tranquilo. Então a vida vai ser bem fácil. Com certeza. E já aproveitando, né, essa reflexão aí do nosso querido amigo Fernando aí, pontual, incisivo e cirúrgico, eu só queria salientar uma frase aí do Isaac Newton, né, porque, querendo ou não, nós três aqui a gente trabalha com o movimento, né, e querendo ou não, a gente sabe que o movimento ele cura, né, a gente resolve os problemas do músculo, dos tendões, das articulações, por meio do exercício. A gente sabe que são componentes móveis e quando a gente machuca, lesa determinado tecido, a gente resolve movimentando, né? Por exemplo, se quebra um osso lá, o osso é um componente imóvel. Como é que você resolve os problemas dele? Você imobiliza para que ele recalcifique certo. Tem uma frase do Isaac Newton que ele diz que o equilíbrio da vida, né, é obtido através do movimento contínuo. Então, se treinou hoje, parabéns, amanhã de novo, beleza? Não pare. E assim até o final da vida, beleza? É isso, né, galera? A princípio. É isso. É isso. E vamos salientar essa questão de treinamento, seja ele qual for. Se você gosta de jogar basquete, se você gosta de fazer balé, se você gosta de nadar, gosta de pedalar,
Então, invista no que você gosta, que vai ficar mais fácil. Poxa, eu vou fazer... Pô, se você não gosta da musculação, sentir dor, poxa, mas eu gosto de correr, eu gosto de pedalar, não tem problema, investe. Investe em um treinamento para melhorar o que você gosta, entendeu? Vai ficar bem mais fácil. Até porque, né, essa questão de... Comece dessa forma, né? Porque depois você vai achar... Você vai entender o motivo da importância de ir para musculação, para a sala de musculação, por exemplo, né? Porque para melhorar no basquete, você vai ter que acelerar, desacelerar, mudar de direção, saltar. Para correr, você vai ter que querer correr mais rápido, vai querer gerar adaptações no seu organismo. Ou seja, qualquer esporte você precisa evoluir. Precisa não, mas você quer evoluir quer praticar isso por muito tempo, né? Se você é só recreativo, você vai com certeza daqui 10, 15 anos estar querendo fazer isso. Então, busque a tua vontade para fazer isso, né? E aí você consegue ir para a musculação com mais facilidade, né? Porque, eu não gosto da musculação, vou só pro basquete. Beleza, você vai só pro basquete, você vai jogar lá todo dia, 5 vezes por semana, você vai se lesionar, uma hora ou outra você vai, porque também, né? a lesão, ela é inerente ao esporte, né? Todo mundo que pratica algum esporte, em algum momento da vida está sujeito a se lesionar. No entanto, a gente precisa trabalhar na profilaxia, evitando, né, esses problemas, né? E tem muito estudo já que traz esses conhecimentos para que a gente evite. E a musculação, ela é um desses pontos que a gente precisa evidenciar. E por mais que você não goste, procure alguém, né? É que a gente... Esse tema é muito abrangente. Muito né? abrangente. E também, às vezes, por exemplo, a pessoa não gosta de musculação. Cara, eu juro pra vocês, assim, eu juro por Deus, que hoje de manhã eu tava conversando 6 da manhã com uma aluna minha, que ela tava falando que não gostava de musculação. Ela treina comigo já tem quase 1 ano, assim. Ela falou, não, Luiz, eu não gostava, cara. Eu odiava, ia pro CrossFit, ia fazer qualquer coisa, pedalava, mas não fazia musculação. E daí a gente conversando, ela, putz, eu não sei por que eu não gostava e tal. E daí ela identificou a questão que geralmente fazia com que ela criasse uma memória afetiva negativa da prática da musculação. Que era o quê? Ela falou que uma vez ela foi na academia e não foi bem atendida, se sentiu meio mal e não quis voltar mais. E daí, às vezes, com o personal, tendo um atendimento um pouco mais individualizado, com um círculo, às vezes, social que acalenta mais do que, por exemplo, oprime as questões psicológicas dela, fez com que ela melhorasse. E agora, hoje em dia, ela, nossa, falta um dia assim, é só por necessidade, porque ela gosta de me treinar. Fica triste ainda, né? Então, por exemplo, geralmente as pessoas não gostam da musculação por uma memória que elas têm lá de quando elas foram, e às vezes não foram bem atendidas, porque às vezes a academia é muito lotada e tal. Mas a gente sempre consegue, né, reestruturar memórias por meio de novas experiências. Então vale a pena sempre tentar, porque como o Andrezão falou, o Fernando também falou bastante, você vai melhorar no esporte específico até determinado ponto. A gente sempre chega num platô, e para que você saia do platô, você tem que fazer outras coisas que não simplesmente a prática daquele esporte para melhorar no esporte. Até meio doideira falar isso, só que às vezes o aluno melhora e não sabe o porquê, né? E às vezes mesmo, né, ele não sabe que, sei lá, a distensibilidade dos ventrículos aumentou, mas ele sabe que ele tá mais resistente. Então isso melhorou a capacidade dele de treinar e isso aí. E é sucesso. Daí ele não fala, nossa, meu cardio melhorou, né, e tal. Então, viu? E aquela coisa, né, você tem que se movimentar, você tem que se mexer, você tem que estar em movimento, isso que importa. E como o Luizão sempre diz, o caminho se faz ao caminhar. Então não tenha milindre, vá, treine, busque um profissional, comece de algum jeito. Tem muita informação boa, tá? O que importa é você estar fazendo exercício. Bom, a gente sempre começou, né, a estudar o professor Cassidori, né, para quem não conhece, o mestre Cassidori, mentor aí, o cara que sempre nos ajudou muito ao longo dessa caminhada com os estudos, né. Posso dizer que de todos que eu conheci, é o melhor professor do Brasil aí, na questão de treinamento esportivo. Eu concordo, né, cara. E sem, não é querer puxar, né? É porque é nosso amigo, né? Mas é que nosso amigo, e o cara mas é meio chato ainda, mas ele é o melhor que tem. Nós suportamos o cara. A gente suporta ele, Abraço aí, porque Cassidori. ele é muito inteligente. Ó, mestre. Então, tudo começou lá, né, cara? Esse amor que a gente tem pelo movimento, a gente deve muito ao Cassidori, porque ele tem uma destreza, ele tem uma maestria na questão da didática, de ensinar, né? Que ele pega qualquer pessoa no meio da rua ali e ele começa a falar, a pessoa entende, cara. Ela pode nunca ter cursado educação física, mas ele consegue. Então, começou lá, né? A gente, como o Luiz, esses dias a gente tava conversando, ele falou, não, um dia eu ouvi o Cassidori falando lá, tava do lado e falei, nossa, ele me deu aula na faculdade
nossa, quero ser igual esse cara. Preciso ser igual esse cara, velho. Esse cara é foda. Comigo aconteceu a mesma coisa. Tava lá na academia dando aula de personal. O Cassidori chegou, tava dando aula pra aluna dele. Começou a falar. Eu falei, cara, esse cara é brabo. Não quero ser igual esse cara. Vou colar nele. Vou colar nesse E tive a oportunidade, colei. E aí começamos aquele grupo de estudo. Eu, o Fernando, né? Dos Fernando, primórdios, época, né? Fizemos as primeiras Que ano que foi aulas. isso, Nossa, 2016, 7? 2017, acho que Antes 17. de formar, né? Não, então 2016, né? Então foi em 2016. 8 anos atrás, cara. É, bem grotesco ali, né? Bem na sala dele. Tava no Ele ensino morava médio em ainda, cima tava no ali, ensino médio. na frente da igreja. E desde então, todos nós aqui, então, estamos há quantos anos já estudando e tem ainda um mar de coisa pra gente aprender. Então, Cara, eu lembro que no começo eu não entendia bolufrema, cara. não, ele falava, Não, aham. porque a célula mitocôndria, não sei o que. Eu Não entrava na não cabeça. entrava ele, calma. Uma hora vai Sarcolema, fazer sentido. glicose. Eu falei, então Cara, tá. e o que ele falava pra gente, não, calma, continua, não desiste, que uma hora vai fazer sentido. Cara, hoje em dia eu falo pra Hoje galera faz. que eu tô dando aula particular, cara, falo, ó, Não os desiste. caras saem bugados, assim. Cara, continua, vai até o fim que vai Vai, dar certo, vai, porque você vai vai começar, entender. não vai ser agora, talvez não seja daqui a um mês, talvez não seja daqui 10 meses, mas em algum momento vai fazer sentido, tudo vai Tem fazer uma hora sentido. que dá uma virada de chave e faz. aquele Parece que é meme assim, do Futurama você lá, né? derruba aquele primeiro dominó assim, e aí faz aquele Uma efeito reação em cascata. Você cascata, fala, né? entendi tudo agora. É aquele É, meme do Futurama, sabe? Que o professor Cassidori gosta. E se você assistir até agora, você vai ouvir esse meme. Que eles falam. Daí tem um cara lá, ele vira assim: ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Agora eu saquei! Viu, mas é exatamente isso. O mestre, né? O Zezé de Camargo, como nós chamamos carinhosamente, ele tem essa facilidade, ele tem esse dom. Por quê? Porque o cara estudou muito. O cara simplesmente, né, foi lá no berço do treinamento esportivo, obteve as melhores informações, o que há de mais atual aí. Então nós sempre estamos buscando cada vez mais trazer essa informação, trazer essas informações de qualidade justamente para democratizar essa parte do treinamento. É verdade. Não é isso, pessoal? É isso. E- O nosso objetivo é justamente explanar todos os públicos, né? Saúde e performance para todo mundo. E meio que foi isso, né? Tipo, a gente se conheceu por meio do professor Cassidori, né? Eu lembro do dia que eu conheci. O Fernando foi antes, na verdade. Porque Mas- você me viu com uma camiseta Da Rússia, lá na World, cara. treinando lá na... Eu olhei e se deu, cara, acho que eu não lembro como que eu te abordei, mas eu falei do Cassidori e você mandou uma foto nossa pra do ele Cassidori, na hora. Na hora. Daí acho que ele deve ter conversado com você ali e tal, mas eu lembro do... E o André foi um dia que vocês estavam no estúdio fazendo a mudança com ele. Daí eu cheguei lá, daí eu cumprimentei o André, eu já sabia quem ele era, ele não sabia quem eu era, mas eu já sabia quem ele era, daí eu já acompanhava ele. Mas enfim, e por que a gente meio que se juntou, né? Porque basicamente a gente estuda juntos tem um grupo de estudos há pelo menos 2 anos. A gente estuda junto, a cada 15 dias a gente tem uma aula juntos. A gente convive muito juntos, né? Hoje em dia muito mais do que... Falamos muito sobre treinamento, Muito. tiramos dúvidas, A gente inquietações. conversa muito e a gente tem a gente é enviesado pelo mesmo conhecimento, né? Então a gente tem as mesmas reflexões, tem as mesmas dúvidas, tem os mesmos problemas. Às nem vezes sempre você a não... gente, nem sempre a gente concorda com tudo, e isso é bom porque alimenta o nosso... Pior que é exatamente isso, cara. A gente não concorda em algumas questões e a gente tem o mesmo... A gente, vamos assim, degustou do mesmo conhecimento. E pra mim, pelo menos, né, tem sido muito enriquecedor porque eles têm muita experiência, né? Eu tenho menos, assim, eu meio que formei recentemente e tal. E pra mim tem sido de grande valia acompanhar eles, assim, porque eu admiro muito eles, né? Pra mim é uma honra trabalhar com os dois. E a gente se juntou porque a gente sabe que carregar o fardo da vida e do conhecimento sozinho é muito mais pesado do que dividir com pessoas que têm o mesmo objetivo e estão meio que direcionadas para ter o mesmo rumo de vida. Então, para mim é uma honra aí trabalhar com eles. E a gente se juntou para fundir, né, para aperfeiçoar juntos e a partir disso agregar na vida de todos, né? Porque Com fica mais certeza. Sermos útil para a É isso aí, sociedade. Para a sociedade. É, exatamente. E a gente não tem vaidade nenhuma, né? Em falar, fulano é bom, o cara é bom. Nada. E, pelo contrário, a gente quer trazer pessoas aqui, colegas de trabalho, pra gente poder também Mostrar. apresentar o trabalho deles, né? A gente quer realmente elevar o nível do treinamento, não só na nossa cidade, mas aonde quer que esse canal possa chegar. Então, galera, eu só tenho a agradecer mais uma vez, Luiz, Fernando, Cassidori, Esse foi- indiretamente, que não tá aqui, mas... que vai assistir inteiro, tenho certeza. Vai assistir Se não assistir, inteiro. vai ver, Zezé. E, pessoal, acompanha aí, siga nosso canal, siga nossa página, que
a gente vai ter muito a agregar, eu tenho certeza, porque a gente ama o que a gente faz e a gente se esforça muito para levar algo de qualidade aqui para vocês. É isso E aí. esse é o primeiro, o episódio piloto. Episódio piloto. E você que está nos assistindo aí, ó, aguarde. Teremos muito mais desse daqui. Esse é só a pontinha do iceberg, tá? E, pessoal, é isso aí. Esse foi o último, a última reflexão do primeiro episódio do Sportcast, né? O seu podcast para falar sobre saúde e performance. Até o Valeu. próximo. Valeu, galera. Até a próxima. Pessoal, você que ficou até o final aí, muito obrigado. E não perca os próximos episódios. A gente vai trazer muito conteúdo de grande valia para você, para elevar seu nível de treinamento. Venha com a gente e até a próxima. Valeu! Abraço. Ô, André, você não erra, né? Aí, ó. Primeira.